Clube dos Poetas Vivos. Uma parceria Casa Fernando Pessoa e Teatro Nacional Dona Maria II. Com Teresa Coutinho. Boa noite a todas e a todos. Obrigada por estarem aqui. Uma obrigada especial à bem-vinda Crisóstomo, é isso? Só porque foi uma espectadora com quem eu falei, para quem nos estiver a ouvir e que não sabe, estamos em Campo Maior. Continuamos a fazer a Odisseia Nacional, que o Teatro Dona Maria II está a fazer um pouco por todo o país, e temos a sorte e a alegria de estar hoje em Campo Maior, no Centro Cultural de Campo Maior, e de ter connosco uma pessoa que eu admiro muito e que é uma artista, uma poeta e uma pensadora. Enfim, sou eu que estou a dizer, não é que Rafaela reclame essas categorias, mas é assim que eu a vejo. E queria agradecer a tua presença. Obrigada por estares aqui hoje connosco. Temos connosco o João Grosso, que já é um fiel companheiro de muitos anos do Clube dos Poetas Vivos e que emprestará a sua voz maravilhosa aos poemas de Rafaela. E ao público que está aqui, algumas caras amigas e que calorosamente nos recebem aqui em Campo Maior, e às caras desconhecidas, sejam bem-vindas. Mais uma vez, isto é para si. Não sei se já percebeu que eu estou a tentar utilizar o seu nome sempre que conseguir. Vou fazer uma pequena introdução, uma pequena apresentação de Rafaela e vamos ouvir alguns poemas para depois passarmos para a conversa. Em qualquer momento, até porque estamos assim, somos uma assembleia bastante intimista, em qualquer momento podem fazer perguntas, podem, enfim, partilhar o que quiserem, mas de qualquer das formas eu vou abrir a conversa a dada altura e então vou fazer assim uma apresentação breve. Rafaela Jacinto é artista, ativista e queer desobediente do teatro e da escrita. A música está na minha cabeça, Fiz uma Coisa Má e Regime, são os seus livros de poesia. Portanto, do último até ao primeiro. Licenciou-se em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema e é especialista em História e Cultura das Religiões pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Estudou ainda Cinema Documental e trabalhou na última década com Joaquim Pinto e Nuno Lionel. Se calhar começamos por ouvir alguns dos poemas para depois podermos então passar à conversa. Fiz uma coisa má. Hoje, ao acordar, apontei os sonhos que tive. Reprogramei o cérebro. Disse que me achava bonita. Fiz café, torradas com manteiga e doce de ameixa. Mergulhei a cara em gelo. Contei as calorias e apertei a coxa. Depois sentei-me na cadeira azul do jardim. Voltei a levantar-me. Dei de comer aos pássaros. Apanhei limões. Remexi na garrafeira. Contei as datas e somei aos dias. Pensei nos homens que seduzi, nas mulheres a que menti, no inevitável peso da culpa e na espiritualidade inaciana. No final restou a máquina de medir a tensão, o terço da avó Esmeralda, as palavras violentas. E este silêncio tão grande. E a certeza de ter sido abandonada por Deus. Coruja. Que te lembres de mim sempre. Que voltes aos meus braços quando for difícil. É sempre difícil, dizes. Promete-me então que me escreverás uma carta no dia em que me vires, xé, sem recordar o meu nome, se algum dia amei ou fui amada. Promete-me que viveremos juntas, não aqui, mas num sítio onde aquilo que nos separou não tenha sido nomeado. Ainda. Trovoada.
De boas instituições está o inferno cheio. Requiem. Quantas de nós seremos esquecidas, recordadas no próximo século por pessoas de século e meio, com estátuas dedicadas, estelas funerárias com símbolos que ninguém entende? Quantas de nós seremos esquecidas nas gorjetas que deixamos ao bolor do café, nas sombras que cessam ao zénite, quando a escuridão nos apresenta os fantasmas do século XIX? Quantas de nós seremos esquecidas como um óleo de chaves deixado debaixo do tapete ao sair? Decoração. Ser mulher, ser homem, ser nenhum. Posto isto, ser por fim e ser assim, um candelabro. Contemplação. Como se escreve o amor? É preciso mudar a ordem da poesia, dançar a pomba, evitar afogamentos, ser Noé, cheirar a oliveira, ungir os mortos e partilhar o pão. Penitência. Por vezes agrito-te com palavras, atos e omissões. Bater no peito já não chega. Indelicadeza. A carochinha varre o piso da cozinha, encontra uma notinha, compra uma porcariazinha, enfeita sem pechisbeck e põe-se à janelinha. Quem quer, isto acaba aqui, o patriarcado que se... Mapa. A culpa será sempre tua. Será tua sempre a culpa. Será tua a culpa sempre. A culpa sempre será tua. Sempre tua será a culpa. Sempre a culpa tua será. Reserva. Dantes chegava à casa às 6 da manhã, ia fazer torradas, depois ligava-te, fazíamos amor com pressa, bebíamos droste de cacau, contava-te dos pernilongos, das pragas de gafanhotos, da ira de Deus, das visões de Ezequiel. Agora repito este mantra. Mesa para uma, por favor. Obrigada. Scherzo. Lembro-me de rebolar nas dunas, com um vestido preto, as pernas gordas, 2 totós amarelos. O meu pai está desaparecido, mas nessa fotografia estava com a mão no meu ombro, a sorrir. Um tiro no escuro, mas não amoleci. Bem sei que os vilões são os que se divertem mais. Barroco. Onde estão os telefonemas? Os amigos? Esses que agora se escondem, que desaparecem para lá de uma cortina pesada, cheia de pó. Adoeceram com tanta saúde como os animais amestrados, higienizados, cheios de boas maneiras. Esses amigos
fugiram para o interior das igrejas. Estão tenues e distantes dentro dos relicários, pejados de cidadania. Já não escrevem cartas, não telefonam. Dizem que se esqueceram do indicativo. Ritmo. É raro sair, mas quando o faço, vejo as grandes artistas da performance cheirar coca da unha postiça. Herança. Passo a vida a tropeçar. Tropeço como quem diz bom dia. Prefiro tropeçar numa betoneira do que ser simples. Uma simples pessoa de bem, com maneiras e uma grande biblioteca onde dormem gatos aos quais tem alergia. Aquela senhora de 60 anos do prédio de habitação social que casou com o melhor amigo homossexual, lembras-te? E viveram sozinhos para sempre. Rafaela. Boa noite. Boa noite. Que tirada, meu Deus. Podíamos começar por muitas pontas que me apetece puxar, mas se calhar, enfim, sendo um bocadinho convencional, mas também acho que é inevitável. Ouvimos estes poemas que pertencem, na verdade, aos 3 livros, mas na tua biografia está a tua relação com o teatro, enfim, há aqui algumas pessoas que conhecem essa tua relação com o teatro e com o cinema, mas gostava de ir o mais possível, aquilo que tu achares, enfim, mais seguro também para ti, o mais possível atrás e perceber quando é que começa esta relação com a escrita. Isto porque eu acho que há uma tensão no teu percurso, não é? Com a exposição da intimidade, com a relação com o outro, não é? Com o expor, e a escrita é este exercício solitário, mas como dizia a Ana Luísa Amaral no Clube dos Poetas Vivos, quando veio, eu não me canso de a citar porque era uma grande amiga, dizia ninguém escreve para a gaveta. E apesar desse exercício solitário que muitas vezes serve o nosso sentimento de inadequação, numa idade mais precoce, escrevemos sempre, enfim, para alguém, mas gostava de perguntar quando é que começa essa relação, e se podias falar um bocadinho sobre isso, essa relação com a escrita e com a poesia. Pronto, vou usar aquele clichê, mas foi desde muito cedo, não é? Eu fui educada por uma ama, neste momento já não são bem legisladas, não é? São aquelas coisas meio rebuscadas que acontecem nos anos 90, de irmos para amas, assim, bem, enfim. E ela tinha um método muito rígido de ensinar as crianças a ler e a escrever antes de irem para a escola. Não era muito saudável, na verdade, mas eu fui para a escola já a conseguir ler e escrever e pronto, era assim um exercício cotidiano. E lembro-me dela me obrigar a escrever imenso e vais ter que escrever uma composição e não sei o quê, tens que ir para a escola a saber. E então eu já usava este exercício de escrita para lidar um pouco com aquela situação onde eu estava, que também não conseguia muito bem escapar. Pronto, era uma ama, é o que é. Os meus pais trabalhavam imenso, não tinha hipótese. Então foi assim uma forma também de aprender um pouco a arte do engano, porque ao mesmo tempo eu decorava imensas coisas que lia, porque não tenho irmãos e também cresci assim, sozinha, pronto. E então decorava as histórias que lia e depois repetia-as nas composições, mas punha sempre qualquer coisa para não parecer igual. Então aquilo tornou-se assim uma espécie de recorte de memórias visuais, de coisas que eu lia e de coisas que eu inventava, não é? E depois quando fui para a escola, já a saber ler e a saber escrever, comecei a usar isso um pouco... não sei se poderia chamar intimidade se já tinha essa consciência, mas uma ideia de intimidade com os meus colegas, que é, eu criava algumas histórias com as pessoas da minha turma. Lembro-me perfeitamente de ter uma paixoneta pelo Miguel, que era tipo a primeira cena.
que me aconteceu, mas não era correspondido, aquilo era super doloroso para mim, pronto. E eu lembro-me que a primeira coisa que escrevi, que achei, olha, isto pode ser um poema, depois mais tarde aquilo era assim uma coisa muito... tu leste aquele do Inha, não é? Da carochinha. Era também tudo em Inha e tinha os ingleses por meio, assim, umas coisas tipo I love you, but não gostas de mim, miguelinho, porquê? E era... E eu, por acaso, dei com isso há pouco tempo e percebi, isto foi a primeira coisa que eu escrevi, mas isto é exatamente... Não é exatamente igual ao que eu escrevo agora, não é? Mas este sistema, este recorte, esta cena de falar inglês, quer dizer, eu tinha 6 anos, não é? Eu ia fazer esse comentário com um bocadinho de pudor, que era, é parecido, na verdade, com o que tu escreves. No sentido dessa liberdade de misturar, não é? Enfim, não estar muito importada com os cânones, não é? E com esse lugar, muitas vezes atribuído à poesia, não é? De uma certa... de um respeito por uma forma um bocado mais rígida, não é? Eu gosto de destruir a forma. E não por destruir, mas... Epá, isto também é... Esta coisa do novo, de trazer o novo, é sempre uma coisa arriscada. Mas não destruir para chatear o canon, mas para... Ok, isto pode ser lido de outra forma, pode não ser tão chato, aborrecido, ou até pode ser aborrecido, mas que esse seja o propósito de ser aborrecido, não sei. Mas sempre tive muitos problemas com fórmulas muito assertivas e muito normativas. E portanto, tu continuas a escrever e a ideia de... lá está, pegando naquilo que eu disse há pouco, que a Ana Luísa Amaral dizia, não é? Ninguém escreve para a gaveta, escreve-se para um tio, para uma avó, escreve-se sempre para alguém. Essa noção de interlocutor, nesse caso havia um miguelinho, não é? Aí pelo meio, mas começou a ser mais evidente para ti com o passar do tempo. Tu começaste a ter vontade de partilhar isto porque, na verdade, tu publicas, não digo tarde, mas quer dizer, não imagino que tenhas escrito bastante antes de começares a publicar. Como é que se deu essa vontade de começares a partilhar? Essa é uma boa pergunta. Obrigada. Não, porque há sempre um momento qualquer em que alguém lê e diz isto podia dar um livro. E porque eu também, pronto, eu tenho esta coisa de autor, que é escrever para as pessoas e são indiretas que são ali identificadas pelas pessoas para as quais eu também escrevo. Não quer dizer que seja tudo para toda a gente, mas pronto, mas está ali. E às vezes é um bocado provocador e acaba por ter esse cunho. Também há um poema aí no último livro que fala disso, que é escrever sobre a casa da avó, sobre o cheiro a mofo, esta coisa da recusa dos prémios literários, que é sempre que tu escreves sobre flores e natureza, e quando escreves sobre cacau, droste ou torradas com manteiga, é assim um bocado corriqueiro e as pessoas não levam muito a sério. Já me aconteceu. E foi um bocado isso, que é, são coisas meio diferentes, acho que vou arriscar e vou publicar e ver o que é que acontece. Mas sempre numa ideia de... É para um nicho, não me interessa que isto seja muito popular, ou não foi bem com esse intuito, foi só... Tenho 80 páginas, mandei para o Nuno Moura da Correria, e ele, isto é um belo primeiro livro. Pronto, e eu, ok. E lembro-me de até perguntar na altura, foi numa residência, foi o Rui Catalão até me fez esta pergunta, que é, tens a certeza? É porque quando está publicado depois não há outra forma. Ele leu o livro e eu disse, tenho. Pronto, foi isto. Gostava, enfim, os teus poemas têm a ver com muitas coisas, muitos assuntos, mas há um que eu acho que aparece, e aliás já apareceu em alguns poemas que lemos, que é esta relação com Deus, mas eu acho que com a crença, não é? Com acreditar, e há pouco falávamos na nossa conversa ali no café, não é? Acreditar também é duvidar, mas gostava que dentro, lá está, eu digo sempre isto, mas dentro do que tu achares pertinente, não é? Sem querer invadir-te muito, mas que me falasses um bocadinho sobre essa relação com acreditar, porque realmente eu acho que tu és bastante, não só permites, não é, que a vida cotidiana entre muito na tua poesia, mas em muitos poemas és bastante crua e bastante sincera, ou seja, percebe-se muito bem
quando o que é que te está a atravessar, não é? Ou se a dúvida te está a atravessar, ou se o desgosto te está a atravessar, ou a angústia, e que falasse um bocadinho sobre essa relação entre Com a crença. a crença e a poesia, crença sim, e esse, sim. Sim. Bem, esta coisa da crença foi um bocado tardia também na minha vida, não é? Há pouco estávamos a falar sobre isso e foi por causa de um acidente que eu tive numa rodagem. E porque estava a fazer uma personagem religiosa e isso acabou por depois entrar na minha vida assim de uma forma mais colossal. E essa dúvida também tem a ver com isso, porque pode ter sido um acidente, uma grande coincidência ou uma grande felicidade religiosa. Mas quando esta dúvida atravessa e este desgosto, esta coisa de até termos começado com o abandonada por Deus, pronto, tem a ver com essa frase, não é? Do acreditar e duvidar, mas porque depois há um questionamento profundo que eu gosto de ter e que tenho com muita frequência, que é perceber até que ponto é que essa crença que me foi incutida ou foi sentida por mim e não foi talvez uma forma de penitência, que é eu tive um acidente, estava a fazer uma personagem religiosa, isto era um abre-olhos do género, eu já disse isto em alguns sítios, que para mim na altura, também porque foi um grande trauma e um grande choque, foi perceber, se calhar isto é Deus a mandar-me outra vez para o caminho porque eu estou a duvidar imenso, culpa católica. Pronto, mas quer dizer, há coisas que se calhar nós não temos que passar para perceber, não é? Mas no fundo eu fiz um percurso que me ajudou quer dizer, tive muito conhecimento sobre isso, não é? Era uma coisa que me interessava já desde sempre, apesar da minha família não ser muito religiosa. Mas a questão da santidade, enfim, mais a questão da santidade porque há uma espécie de personificação de Deus na Terra, não é? E porque todos os santos tiveram que fazer uma coisa disruptiva para se tornarem santos. Então isso há algum ponto de identificação. Mas tentar perceber que o meu percurso com a crença é muito frágil e eu acho que também é por aí. Se for uma crença muito forte acaba por ser um dogma e acaba por ser uma coisa que é um bocadinho problemática. Tenho muitos problemas com essa palavra porque dizerem que há uma verdade absoluta é perigoso. Não, é muito perigoso, pronto, e nós estamos a cair nisso, na questão da verdade absoluta. Então eu vou sempre duvidando destas questões e vou sempre separando também. Houve uma altura em que eu separei o catolicismo do cristianismo, que faz todo sentido, porque são coisas que são muito diferentes, mas que estão interligadas. Mas também por... como é que se diz? Mecanismo de conforto, que é, ok, está separado, então posso acreditar em Deus, ou não tem nada a ver com a Igreja Católica. Mas depois há ali toda uma dinâmica que é inseparável e que me dói muito também, porque também me afeta um bocadinho e eu vou mesmo assumindo isso. Sei lá, olha, hoje não estou muito bem a nível de criança, vou escrever sobre isso. Ou... Eu fazia esta pergunta porque eu acho que há não sei se é consciente, se calhar é, mas acho que só o facto de nós pegarmos num livro de poemas, não é? Que tem um poema como, por exemplo, eu quando saio, não é? Vejo as grandes artistas da performance cheirar coca da sua unha postiça, mas ao mesmo tempo convive com esse poema, um poema que diz respeito à tua fé. Eu acho que há uma espécie de ressignificação imediata desse lugar da crença e ou seja, tudo isto convive, não é? E retira enfim, a ideia que temos de religião, de igreja, não é? Um lugar, enfim, que é bastante rígido e ao mesmo tempo que as igrejas são lugares onde toda a gente pode entrar e é uma coisa que a mim sempre me agradou, eu sempre, agora trazendo para mim aqui uma nota mais pessoal, mas poder entrar na igreja e saber que estou lá como pode estar uma pessoa que vive na rua, não é? Que tenha vontade de se abrigar, mas depois a religião pode ser muitíssimo castradora, não é? E eu acho que tu ressignificas, não só pela forma como estudaste as religiões e, enfim, gostava também depois que falássemos um bocadinho disso, mas só o facto destes poemas conviverem é como se estivesse a fazer um bocadinho uma... pronto, é isso, a abrir umas portas e umas janelas, não é? na instituição. Mas foi um processo. Sim. Foi um processo de perceber que tudo pode conviver. Eu tive uma fase em que nem yoga fazia porque achava que era uma ofensa à fé cristã, porque havia pessoas que diziam isso. E de facto a nossa cultura é muito, muito permeável a isso. Nós ouvimos um padre dizer isto e de repente
bolas, cá estou a falhar com a minha fé ou com a minha crença, ou estou a falhar com Deus, e aquela coisa da vigilância. Também foi um processo muito grande de desconstrução e de perceber que a vida é isto, que a vida convive, não é? Que se calhar esta coisa da coca da unha postiça se calhar é tão importante como uma diaconisa estar a dar uma missa numa catacumba, porque acaba por ser uma festa, uma celebração, não é? Embora esse da performance seja um bocadinho ácido, assim, um bocadinho. Mas pronto. Mas bastante pertinente, eu achei. Uma bela crítica. Embora eu acho que não estejas a fazer um juízo de valor, não, propriamente. Mas, e a propósito, porque sei que estudaste e te aproximaste da teologia queer e da teologia feminista, e eu acho que no fundo, são áreas bastante desconhecidas para a maioria das pessoas, não é? É um bocado difícil de perceber que há espaço, não é? Para as pessoas, para as identidades queer e para o feminismo no contexto do catolicismo, não é? Porque parece uma enorme contradição. Eu vivi também essa contradição, criada numa família católica, não é? E deparando-me com a minha identidade e a minha sexualidade e por aí fora, tive, obviamente, um momento de repulsa muito grande em relação à Igreja e ao catolicismo. Como é que tu vês a possibilidade da existência desta diversidade, desta especificidade, dentro da Igreja? Então, essa é uma pergunta muito grande, desculpa. Mas vamos. Vamos devagarinho, se calhar. Não, essas teologias vêm de uma tradição da América do Sul que é as teologias da libertação. Pronto. Vêm de um contexto mais social e mais político das pessoas oprimidas, não é? E depois foram também na América do Sul ressignificadas para estes contextos também das minorias, portanto a teologia queer e a teologia feminista. A primeira, eu julgo que foi a feminista, também por ordem de pensamento e por ordem de acontecimento, não é? Mas que propõe uma espécie de releitura da Bíblia segundo uma ideia que é a Bíblia foi escrita por homens, portanto falível, mas com inspiração divina, ou seja, tudo aquilo que está escrito pode ser questionado porque foi num contexto muito específico e a cena da Bíblia, não é? A cena é tu poderes ler e atualizar, porque não há ali há dados históricos, mas aquilo é suposto que tu atualizes aquilo constantemente, porque é a questão da palavra viva. Então há aqui um ponto uma ponta solta em que tu podes pegar e começar a ressignificar para o teu contexto. Então foi um bocadinho isso que eu fiz, e também porque fiz uma viagem em Monserrate em Barcelona e conheci a Teresa Forcadas, que é uma monja beneditina que trabalha muito sobre estas questões e que escreveu um livro sobre teologia feminista, pronto. E ela faz este levantamento de passagens bíblicas que são muito opressoras, e o homem é a cabeça de tudo e a mulher tem que ser submissa, etc. E ela propõe uma releitura muito, muito honesta e vai buscar outras passagens da Bíblia para contrapor com aquela e dizer, olha, mas aqui na carta aos Coríntios não sei quê, diz que afinal somos todos iguais. Portanto, isto se calhar foi num contexto escrito, vamos ter calma em reler isto. Não é cada igreja fazer uma leitura e achar que aquilo está como lhe serve, porque pronto, enfim. E então foi assim uma descoberta ter conhecido essa comunidade, neste caso a Ordem Beneditina, e perceber, ok, há aqui uma intelectualização destas coisas, não é só não é aquele catolicismo dogmático, já falámos, não é? E isso interessou-me muito. E depois percebi que ela, na altura, quando a conheci, estava a escrever o Siamo Tutti Diversi, que é o livro sobre teologia queer que ela tem. E foi mesmo muito engraçado estar a começar a ler. Eu, ok. Havia na Grécia um termo que é o adelphofoesis, que celebrava contratos matrimoniais entre pessoas do mesmo sexo já no cristianismo primitivo. Portanto, está bem, católicos. Vamos não apagar isto, porque isto está aqui. E isto era celebrado. Pronto, era celebrado com o terceiro, que era Deus, mas havia ali pronto, é a ideia de que eu não quero dizer isto, mas é a ideia de que a heterossexualidade é quase uma invenção.
Porque a ideia de procriação acaba por ser associada à Igreja Católica e depois o resto, que são contratos celebrados realmente em amor e comunhão com Cristo. Bem, parece que estou aqui a fazer um... Não parece nada, não parece nada. Mas isto é histórico, pronto, e aí são factos, não é? Estás a ler. É curioso porque antes de começarmos a nossa conversa, eu peguei no meu telemóvel e apareceu uma notícia que dizia que o Papa Francisco põe a possibilidade de que os padres possam abençoar, penso que é assim, casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Eu só li assim a parangona, portanto não vou alongar-me porque não sei muito mais, mas acho curioso estarmos a falar sobre isso porque saiu essa notícia. Enfim, todas estas perguntas, no fundo, para chegar aqui, obviamente também muito sobre a tua poesia, mas também sobre outras dimensões da artista que tu és, e estou agora a falar do teatro. Tu disseste numa entrevista que eu li, eu achei interessante, porque me lembrei, por exemplo, da Lila Tiago, que foi uma convidada que eu tive recentemente, que dizia: eu não cabia inteira no fado, então tive que encontrar um lugar, forjar um lugar para caber no fado. E tu dizes numa entrevista, no teatro ou cabia a minha dimensão religiosa e eu tinha que apagar, digamos assim, a dimensão mais artística, ou cabia a dimensão artística e eu tinha que apagar a dimensão religiosa. Até que chegaste, penso eu que será onde estás agora, não sei, mas diz-me tu, não é? À compreensão de que é unindo essas duas dimensões que tu, enfim, te expressarás com mais sensação de inteireza. Gostava que falasses também um bocadinho sobre isso, não é? Porque eu acho que eu identifiquei-me muitíssimo com isso que tu disseste, porque acho que só quando eu percebi que a minha biografia, enfim, tudo aquilo que me compõe pode estar naquilo que eu crio, é que de alguma forma senti que efetivamente que a minha voz existia, que eu tinha uma voz, vamos pôr a coisa assim, não uma voz artística. Gostava que falasses um bocadinho sobre essa compreensão. Pois é difícil quando somos muitas coisas, não é? Portanto, basicamente é isto. E parece que a sociedade, ou mesmo a nível artístico, nos pede para sermos uma coisa. Temos que ser muito bons numa coisa e depois, se formos bons em outras coisas, já não... É quase que desconfiamos das pessoas. Aquela pessoa toca não sei o quê e escreve não sei o quê e faz teatro, bem, isso é demais. Parece que o pobre desconfia, não é? E é estranho porque acaba por ser muito justo que nós tenhamos várias dimensões e que as possamos explorar. E eu senti isso, essa pequena opressão no teatro, já ia dizer nomes, mas fiz um espetáculo muito complicado, na verdade. Aprendi muito, mas fiz desde muito cedo. Até foi o primeiro casting que eu fiz e fiquei logo. E estava a par com esta minha descoberta e foi pós-acidente, então era tudo muito frágil para mim. E eu estava acerrimamente com aquela fé e tinha todo um ritual, não é? De acordar, de rezar, pronto, era uma coisa muito pessoal, mas que andava comigo. E lembro-me de irmos em digressão a Madrid e eu sempre tive este hábito, gosto muito de visitar igrejas e de ir a museus, de arte sacra, e pronto, é assim a minha cena, pronto, o meu kink. E... E lembro-me de ter comprado, não sei se foi um terço que comprei, uma coisa num museu qualquer, mas tinha uma insígnia religiosa e de estar com aquilo na mão e pronto. E estava o grupo todo e lembro-me de um comentário muito ofensivo e que me magoou mesmo muito, que foi: esta agora vai para monja e não sei o quê. Foi assim uma coisa assim bem atirada para o ar, que foi: epá, então, mas eu estou a fazer um espetáculo que é disruptivo, porque vocês sabem que são disruptivos, e isto tem que coexistir aqui. Porque isto faz parte de mim, eu também estou a fazer uma coisa assim. Portanto, qual é o... Eu senti mesmo ali uma espécie de preconceito que naquele sítio foi como... Eu acho que também já disse isto, que é o coming out religioso é muito mais difícil do que um coming out queer, por exemplo. Para mim foi mesmo assim... As pessoas ficam: mas é uma contradição, isso não pode existir, isso não sei o quê, isso não. Pronto, e quanto mais me dizem que não pode, mais eu quero provar que pode. Que é onde eu estou agora, que é também quero provar porque é que o cristianismo deve ser abandonado. Porque eu acho que nós temos que ter todas estas dimensões, que é perceber porquê, porque não, e navegar isto tudo, não é? Mas respondi. Respondeste. Eu queria só rematar, eu no fundo só estava a querer que falasse um bocadinho sobre isso, porque eu acho que tu
no fundo, aquilo que falas sobre o teu percurso no teatro, ou nas artes performativas, se quisermos, é a mesma coisa que eu acho que acontece na poesia, que é tu efetivamente és capaz, não só te interessa como és capaz, como eu acho que fazes isso, mas pronto, isso é a minha, de juntar aquilo que aparentemente está muito distante. E acho que isso pronto, é uma grande força da tua poesia, não é? Como eu dizia, como estas coisas convivem e também da forma como tu crias, não é? Recentemente fizeste um espetáculo sobre a Charlotte Gainsbourg que eu não vi, com muita, muita pena, mas com muita curiosidade, espero poder vir a ver. E eu lembro-me de pensar, esta pessoa está a fazer um espetáculo sobre a Charlotte Gainsbourg, não é? E que é uma atriz, enfim, no fundo é uma homenagem, não é? Mas que é muito mais do que isso também o espetáculo, porque há qualquer coisa na Charlotte Gainsbourg, e falávamos hoje sobre isso, que é altamente disruptivo. Há ali um lado disruptivo dela, não é? Não só a figura dela, que parece que não se encaixa, navega ali, é bastante andrógena, não é? Navega ali entre géneros, mas também mesmo como atriz, não é? Não é a atriz da intensidade. Eu lembro-me... Canta também, ela tem muitos álbuns e bons. E há quem diga que ela canta mal, não é? E depois há quem diga que é isso. Eu acho que tudo isso é muito interessante, não é? Que noções são essas? Ou mesmo como atriz, eu lembro-me, tinha uma amiga minha que dizia essa choca, não é? Porque quando a Charlotte começou a fazer mais filmes, realmente havia aquela coisa um bocado inexpressiva, não é? Eu hoje em dia acho altamente expressiva, mas eu própria pensava, dê-me qualquer coisa ali que se mexa mais, não é? E, portanto, acho que até este teu interesse pela Charlotte Gainsbourg tem muito a ver com essa vontade de aproximar, enfim, antagonismos. Muito bem. Vamos, se calhar, ouvir mais uns poemas e já continuamos a nossa conversa. E sintam-se à vontade para gritar, partilhar o que quiserem. Bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda. Por favor, quando quiser. To my beloved abuser. Junto a uma igreja, paraste o carro, deslizaste o banco para trás, olhaste para mim e disseste: os teus lábios são cor-de-rosa, são da cor do teu sexo. Tínhamos acabado de limpar a areia do crivo, enchido os baldes com seixos. Eu usava shorts, uma camisola larga de alças do punk e um boné. Fechaste a porta do arquivo e no meio dos ossos abriste a briguilha. Eu já não era virgem, mas o meu namorado era gentil. Tu pagavas-me as bolachas e o sumo da tarde. Eu preferia cerveja e termossos. Às vezes fodias-me tão à bruta, chegava à casa com nódoas negras e dizia que tinha escorregado nos baldes, no meio das pedras. Agora só consigo vir-me se me apertarem o pescoço. Atrás da igreja, um miúdo a ver. E deixavas a merda do Nabokov na minha caixinha do correio. Vim deixá-la. Astronauta, fico triste por ti. Lamento que à pressa de viver te tenhas esquecido que o corpo se revolve na terra fresca, na lenha, no cogumelo, no furão. Que a violência te tenha impedido de beber dessa fonte onde a terra fresca impõe um sabor. Que as chagas das tuas mãos se tenham espalhado. Que agora estejas morta na natureza que te fez os olhos salgados e pesados como chumbo. No vermelho do outono, a lamentar a tua velocidade, este queixume imprevisível. Gemo porque deixaste de me querer ler, por estares presa no betão que te pariu. Só consegues ver o poço para onde atiras todas as estatísticas, as lástimas, as penas. Lamento ter-me gasto nos amores errados. O carro de chamas que me poderia ter levado para uma cascata, ainda virgem.
Valsa. Quando abrires a boca, mesmo antes de pensares em professar o que quer que seja, já não dirás palavras minhas. A minha garganta está encerrada no ódio que te tenho. É que ele existe nos parágrafos que acabam a meio. Não te vais lembrar de nada, nem da voz que encaixotaste à força dos lamúrios, nem do chá de cebola, frívolo. Quando abrires a boca, a minha voz será tão urgente como as lâmpadas da casa de banho, que se fundem de vez em quando. Ofertório. Não conheço pessoas que morreram. Só conheço pessoas que conheceram pessoas que morreram. Há alturas do ano mais propícias à morte. No inverno, por exemplo. As mãos estão frágeis e cravam-se de espinhos. Get confused. O dinheiro não tem pernas, não tem braços, não tem olhos, não tem boca, não tem pelos no sovaco, nem nas pernas, porque não tem pernas, não tem braços, não tem joelhos, não tem boca, não tem cáries porque não tem dentes, não tem olho, nem ossos, nem ovários. O dinheiro não sabe dançar, o dinheiro não fica pedrado, o dinheiro não tem pride. São José. Não sei como é que o sol não se apaga quando cai no oceano. Cinema Monteiro. Um tipo numa motorizada a levar películas de gajas nuas. Último tango a Zagarol. Às coletividades pós-Salazar. Portugal ainda sem som. Tábuas de madeira apoiadas em tijolos. A malta sentada a ver mamas. Uma alegria. E o Monteiro dizia: intervalo para os cavalos deste western beberem água. Os tiros era o Monteiro que fazia, a bater com um martelo num baldo de folha. Pau, pau, pau! Oh, baby, darling, doll, face, honey. Queres fazer algum comentário? Os teus leitores. Nunca leram isto assim, pronto. Obrigado. Tenho vida. Posso fazer uma pergunta? Claro. Gostas de ler a tua poesia para as pessoas? Se calhar, Leonardo, ali ao microfone para depois termos a tua... A pergunta é se gostas de ler as tuas poesias para pessoas. Não. Não gosto. Não gosto porque depois tenho ali uma espécie de... Tenho sempre um pudor qualquer, porque quando estou a escrever, não é? Então é assim, ok, alguém vai ler isto, mas não eu. Porque eu sei que muitas coisas são reais, muitas não são, mas a maior parte é. Então é, ok. É aquele pudor básico, humano de, pronto, ninguém me conhece, mas porém, contudo, fui eu que escrevi. Então não consigo ler. Então não gosto. Não acha que sendo você a ler a sua poesia pode dar ênfase porque sente aquilo que escreveu? Eu acho que a piada disto é quando alguém lê, dar ênfase àquilo que notou e que lhe tocou, não é? Porque se for eu vou ler aquilo, já li aquilo tantas vezes, que vai ser completamente monocórdico. Ou como eu leio, que é assim um bocado lá. Tá. A poesia é assim, eu não consigo ler com grandes formalidades. É porque eu tenho a percepção de que escrevendo eu sei aquilo que escrevi. E, portanto, dou-lhe a impressão, o sentimento com que eu escrevi. Então era essa a ideia que... Sim. Claro, exatamente.
o ato da escrita, escrever, não gostas de ler para outras pessoas, mas são uma espécie de confessionário, a questão da escrita também ligada um bocadinho à religião, uma coisa de purga para ti, mais como reflexão e tudo. Enfim, como é que tu encaras o exercício, a prática da escrita? Já por acaso perguntaram-me isso há pouco tempo, se era um ato de catalisador de coisas, assim, de coisas menos boas, assim, uma coisa mais terapêutica. Eu não acho que seja assim tão terapêutico, porque se fosse terapêutico era assim uma escrita meio automática e aquilo ajudava-me a organizar. Eu, como tenho um bocado de OCD, vou obcecar com aquilo que estou a escrever. E se não estiver bonito, ou não estiver de acordo com aquilo que eu quero, ou tem um espaço a mais ou um espaço a menos, já não estou a aliviar aqui o meu espaço mental. Então acho que não uso para isso, mas confessionário faz todo o sentido. Nunca tinha pensado sobre isso, mas é uma espécie de confissão, sim. Há aqui umas coisas assim rebuscadas. Obrigada pelas vossas perguntas. Podem continuar a fazê-las, é só porem... Tenho... Ai, não. Diga. Ai, também. Rafaela, vamos aqui aumentar fazer uma voz... É verdade. Então vamos... Será que está Já melhor? estão a subir, acho que sim. Estão a subir Está aqui. melhor? Está. Ok. Eu depois devia ter começado por dizer que sou uma péssima atriz, porque na escola era o meu problema, era projetar a voz. Voltar. Não me tiveste como professor. Pois não, João. Devia ter tido. Começamos agora aqui a segunda parte da sessão, aula com o João Grosso. O Clube dos Poetas anda em digressão pelo país neste díptico. Primeiro a conversa, depois a aula. A segunda parte é o espacejamento vocal. Rafaela, eu queria voltar aqui, e sem querer estar a repisar esta questão porque acho que quando também, enfim, falando de antagonismos e de aproximar distantes, estamos de certa forma a falar de uma dimensão binária, não é? Quando, enfim, há muitos antagonismos, há muitas coisas que estão distantes, mas eu não posso deixar de referir isto, porque eu acho que também é um traço muito forte na tua escrita e sobretudo neste último livro, A Música Está na Minha Cabeça. Há poemas em que o sujeito poético ora é feminino, ora é masculino, e a poesia obviamente, enfim, permite essas liberdades, mas gostava de perceber, se te interessar, porque é que isso acontece. Eu deduzo, não é? Mas conhecendo-te um bocadinho, mas porque é que decides fazer isso, não é? Pôr isso no poema. Isto foi assim, tem sido um caminho pessoal também estar a explorar esta questão da identidade de género e quanto mais vamos dando designações às coisas, por um lado pode ser opressivo, não é? Porque temos muitas categorias, mas por outro é muito libertador porque nos identificamos. E então tem sido assim um processo de, estão a aparecer designações sobre coisas que eu já pensei e que agora fazem todo o sentido. E eu costumo dizer isto porque se falarmos de identidade de género, pronto, nenhuma criança decide ter uma vida fácil e dizer que é uma pessoa não binária ou que é uma pessoa trans, ou pronto, não é uma coisa que uma pessoa decida de um dia para o outro, quanto muitas pessoas dizem que sim e fazem disso bandeira para contrapor isto. Mas era uma coisa que me era muito, muito pessoal, íntima e muito normal, que eu sempre fui uma criança muito fluida, quer dizer, às vezes sentia-me um menino, às vezes sentia-me uma menina, às vezes não me sentia nada, um candelabro. E realmente senti-me um candelabro, uma peça de mobiliário, era assim uma coisa meio, pronto, se calhar o género não é assim tão importante. E depois neste livro foi, deixa-me ver que força é que isto dá se eu escrever aqui mesmo, se eu puser mesmo um pronome que não é o pronome pelo qual me tratam habitualmente. E foi, que libertador, porque há todo um lado nós somos pessoas fluidas, na verdade, porque isto o género é fluido. Mas não tão evidente em muitas pessoas, mas noutras mais. Mas foi mesmo, ok, que giro. Se calhar eu posso ser aquele Paulo que leva o cão ao veterinário e que chega atrasado ao trabalho. Que há um poema sobre isso. E foi, que giro, se calhar até me via assim nesta personagem. E até posso sentir esta pessoa. E pronto, isto é um bocado místico. Mas fez-me muito sentido usar isso sem medo, porque era uma coisa que eu tinha, eu depois não vou ser coerente, e depois, meu Deus, isso vai ser horrível, as pessoas não vão perceber nada disso.
Não, olha aqui, está-se bem. Pronto. Eu acho muito interessante que estejamos a falar sobre isto porque, e tu estavas nessa sessão, João, com a Helga. A Helga, que foi uma poeta que esteve no clube e é uma poeta mais velha e que escreve, ela diz mesmo que a dada altura tem, e se não ouviste, ouve, porque acho que vale a pena ouvir essa conversa e que vais gostar. Há um momento em que ela fala de ter sido acometida de uma espécie de ela diz mesmo, fui invadida por uma vontade inexplicável de escrever numa manhã e escreveu sempre como um rapaz. Ela diz, eu passei a ser um rapaz naquele momento. E estamos a falar de uma pessoa de uma geração bastante mais velha, não é? E eu perguntei-lhe no clube como é que ela explicava isso, ela queria explicar e ela disse, eu acho que não há explicação. E não tem explicação, ou seja, não interessa explicar. Eu era um rapaz naquele momento, escrevi, ficou ali, não me voltou a acontecer com essa força, mas naquele dia eu era aquele sujeito poético, no masculino, a passar por aquelas coisas, a sentir aquelas coisas. E realmente os poemas são... quer dizer, está ali a mão de quem escreve, é a mesma poesia, muda o pronome, efetivamente, mas é só isso. E eu achei a naturalidade com que uma poeta mais velha nem fala disso, a sua simplicidade no melhor sentido, para mim foi bastante refrescante. Só estou a partilhar porque estava-te a fazer esta pergunta e a pensar na Helga e tu também respondeste com essa naturalidade. Pensando nisso, não é? Nesse lugar, enfim, a poesia tem dá este espaço para uma grande liberdade. Ao mesmo tempo, não deixando de ser, e eu acho que é por isso também que intimida, não é? Um lugar de uma enorme tradição, não é? E nós somos um país de poetas, e o Clube dos Poetas Vivos é a prova disso mesmo. Gostava de te perguntar quem é que tu leste que te tenha deixado, que tenha no fundo ficado a orbitar no teu universo poético e que tenha, enfim, criado um bocadinho uma inspiração, se quisermos, uma herança, tenha deixado uma herança qualquer. Tenho assim um leque muito restrito de pessoas, na verdade. Não gosto de muita gente. Mas poético, talvez Ana Cristina César. Pronto, foi assim as primeiras poetas que eu li e percebi, pá, ela é mesmo incrível, porque ela está-se a cagar. Ponho aqui um efeito sonoro. Mas estava-se mesmo a cagar para o que estava a escrever. Não estando. Mas tu notas que há assim pronto, é isto que eu estou a pensar. Não importa se faz muito sentido. Não quero saber do canon. Ela fala muito do canon também. E goza um bocado com isso. Então foi assim a primeira pessoa que eu li que fiquei... isto faz-me sentido. E depois há um autor... Só há um livro que eu gosto mesmo muito, que é o Choke Palahniuk, que escreveu o Choke, o Sufoco, não é? Mas foi mais pela violência em si, que é um tema que me interessa. Isto pode ser problemático, mas acho que tem que haver representação da violência de certa forma para que também não a possamos anular, não é? Porque faz parte de nós. Aí de encontro à Charlotte também, que os filmes dela também são super violentos. E depois, nesta ordem de pensamento, a Virginie Despentes, pronto, que foi assim aquela pessoa que eu gosto disto. E mais recentemente descobri a Constance Debré, também francesa, que tem assim uma escrita muito crua, muito real, e há certas experiências com que eu me identifico um bocadinho, e que também fiquei assim num leque meio... Ficou ali em Paris, pronto, está ali em Paris, mas eu gostei dessa crueza e dessa frieza, que é não dar muito burloque, e se houver um burloque, que haja uma espécie de ironia para o burloque também, que isso também é giro. A nível poético, eu acho que é a Ana Cristina César. E gosto muito da Ana Freitas Reis. Pronto, gosto muito dela também, porque tem ali uma veia nihilista muito forte. Acho que é isso. Tu voltas... apesar desse gosto, não é, pela fluidez e dessa naturalidade com que falas da fluidez também, na maneira como escreves, enfim, mas tu voltas aos poemas que escreveste, és dura com aquilo que está lá atrás. Como é que tu olhas para o teu primeiro livro, para os poemas que escreveste há algum tempo? Como é que é essa relação? Egocentrismo, não estou a brincar, mas é uma espécie de... Isto pode ser pouco humilde, mas é uma obra. Está tudo bem, há coisas que eu não gosto, sim, mas
mesmo não gostando, aquilo foi escrito com alguma... Eu sei que escrevi com rigor e com empenho, que aquilo até ficou bem, pronto. Então olho para aquilo com algum orgulho e não tenho aquela coisa de detesto, não quero. Pronto, está mau. É para ser mau. Porque se eu fizer um muito bom, posso dizer que fiz um muito mau. E há aquela coisa de, olha, eu fiz um muito mau, mas eu fiz um muito bom. Eu tive uma fase muito má, até meio... tive uma fase péssima, aquele livro horrível. Pois, mas o outro é muito melhor, eu sei. Então acho fixe ver o mau e a prova... o Leonardo... É isso, mas é haver provas de que há coisas más e boas. Eu acho, portanto, há mesmo esse gosto pela inclusão, de não deixar nada de fora, não é? Achas que na poesia não há nada que não deva estar? Pronto, eu também faço uma boa... Também vou ler os poemas com muito cuidado. Eu também revejo, não é? Não é tudo... Não, eu revejo muito e volto e há aquela coisa muito gira que é a sensação de que está acabado, que nunca se sabe como é que isso surge, não é? Tu também deves saber, que é, acabas de escrever uma peça e... Ok, está. Quando é que nós sabemos que está acabado? É assim uma coisa... Não há uma métrica para se perceber que aquilo está acabado. Às vezes, para mim, eu percebo que está acabado quando os atores e as atrizes me começam a dizer tens que acabar. Estou aqui a olhar para uma espectadora que já trabalhou comigo, que me conhece bem. Rafaela, não queria deixar, porque acho que é um tema maravilhoso e que partilhamos, e que acho que no fundo, enfim, também está muito na tua escrita, de uma forma ou de outra, que é de falarmos destas figuras. Tu há pouco disseste que os santos, não é? As pessoas que acabam por ser canonizadas, no fundo foram dissidentes, fizeram alguma coisa disruptiva, e isso também é, falávamos sobre isso há pouco, o poder tem esta capacidade, um bocadinho horrenda, na verdade, que é de absorver a margem para anular, não é? Para a utilizar a seu favor, não é? Isto nas instituições, enfim, em muitos contextos, e no caso da Igreja igual. E pensando, por exemplo, na Joana d'Arc, que eu sei que é uma figura que te encanta, e a mim também, partilhamos esta pequena obsessão, como é que a figura da Joana d'Arc, ou até mesmo, por exemplo, de Maria Madalena, não é? Que tem por exemplo, tem um evangelho apócrifo, não é? Por acaso até gostava de perguntar se tu se gostas desse evangelho, como é que te relacionas com esse evangelho, mas estas figuras, sobretudo de mulheres, não é? Que de alguma forma foram disruptivas e foram abarcadas pela Igreja, como é que tu te relacionas com elas e se queres destacar? Imagino que a Joana d'Arc se calhar sim, não é? Pois, que queres destacá-la. É assim a minha tese. Sim. Mas a Joana foi também, pronto, lá está, mais uma história de identificação, e sem problema nenhum, porque me identificava muito com aquela... Eu gosto muito da questão do épico também, e acho que a religião também tem isso. Há ali uma dimensão épica naquela figura que me... Bolas, ela fez muita coisa, pegou num cavalo, pediu um colete cheio de pedras preciosas, cortou o cabelo e andou aí em frente, ataca, que era a estratégia de batalha dela, não é? Mas a questão daquela... Pronto, a minha tese também foi tentar provar que ela poderia ter sido transgénero. É arriscado, porque é um contexto onde esses termos não existiam, portanto, estarmos a pôr conceitos nossos... Tem esse risco, que é bom porque estamos a dar voz a coisas que estão apagadas na história, mas também pode ser problemático. Mas esta figura foi precisamente por isso, porque ela foi condenada por usar calças e por ter recusado a ideia de fazer os sacramentos, porque ao ser capturada, não é? Portanto, assim, rapidamente, ela foi incumbida da tarefa de libertar a França da Guerra dos 100 Anos, que estava ocupada pelos ingleses. E então a nossa irmã Joana decide... Houve umas vozes, uns santos, muito bonitos, como ela diz no julgamento, e que lhe diziam: vais ter que ir até ao rei, vais ter que buscar uma espada, não sei aonde, vais ter uma capela não sei aonde, e vais libertar a França. Enfim, uma criança de 14 anos... E ela foi, de facto, e passou por muitas provas, que foi, primeiro chegou onde o rei estava, na altura, que ele estava refugiado, não podia estar em Paris, estava ocupada, então havia aquela ideia de que o rei nunca estava no trono,
Portanto, era sempre um impostor, porque senão seria muito fácil de assassinar, não é? O rei está no trono, fixe. E então ela vai, por várias vezes, tentar falar com o rei, é sempre impedida, mas ela volta. E há uma vez em que eles dizem, pronto, a miúda está completamente maluca, mas tudo bem, vamos ver se ela reconhece o rei. E ela entra na sala e aponta precisamente para o rei. E ele estava no pé de uma janela, o que é? Está escrito no julgamento. E ela fala com o rei, e o rei é seduzido pelaquela criança que tem um discurso épico, não é? Porque Deus incumbiu-me de fazer isto, eu ouvi os santos e não sei o quê. E eles, completamente desesperados, no desespero, decidem dar-lhe um cavalo, uma armadura, e tudo bem, vai. E ela foi, mas com um exército gigante, e conseguiu libertar, não libertou a França toda, mas Orleans, o cerco de Orleans. E depois foi capturada, pronto, assim, por uma sede de poder, porque ela ainda queria libertar Paris, mas as vozes desapareceram. Portanto, as vozes só diziam que ela conseguia ir até Orleans. Mas ela queria muito libertar Paris. Então há ali uma zona de... Ok, ela é capturada, é acusada por usar calças. E ela tem a hipótese de se libertar da prisão e de voltar para a família se vestir um vestido. E ela diz sempre que não. Portanto, podes comungar, podes confessar-te se vestires um vestido. Ela diz que prefere morrer, porque não é a identidade dela. E está escrito no julgamento. Portanto, há ali muitas provas de que, se a fé fosse assim tão importante para ela vestia um vestido, naturalmente. Quer dizer, é por lógica de pensamento. Mas ela diz sempre que prefere morrer, a tirar as calças ou ter o cabelo comprido. Tipo, ela prefere sempre morrer. E então, é uma disrupção gigante, não é? Porque depois ela é julgada por aquilo. Não pode usar calças, não sei o quê. Então, são para aí 29 emendas no processo dela, de que é porque calças não sei o quê, é porque ela... Enfim, porque ela quis ornamentar a armadura, e isso seria um exemplo de soberba, portanto ela não poderia fazer aquilo. E depois, quando ela é queimada, é um ato super cruel, não é? Porque ela assina a abjuração, mas ela mesmo assim é queimada porque ela voltou a pôr calças. Vestiram-lhe um vestido, ela disse que sim, com muito medo, mas voltou a pôr calças. E é queimada por causa disso. Só que é uma criança de 19 anos, não é? E a Igreja Católica também fez esse papel de... que se lixe, vamos queimar a santa, não é? E só 500 anos mais tarde é que perceberam que dava imenso jeito, porque foi quando surgiu a primeira vaga do feminismo. Se calhar vamos canonizar a Joana porque ela é assim uma figura, não é? Agora as mulheres usam calças e tudo, porque é que não vamos... Então isto é meio duro de perceber, que é a própria Igreja queima os santos. É assim, é super contraditório, mas mesmo quando ela foi queimada, no final os soldados ficaram completamente chocados com aquilo, porque ela tinha muita força, tinha muito caráter, conseguia lidar com aquilo muito bem, teve 4 meses em julgamento, e os soldados diziam: estamos completamente loucos porque atirámos uma santa ao rio, as cinzas, não é? E na loucura de queimar tudo o que havia dela para não haver relíquias. Diz-se que há um anel, não sei do que é, mas pronto, isso dificilmente haveria. Mas eu acho que é esta força esta crença de que eu vou libertar um país inteiro, não sei do quê, pode estar a resvalar para o desespero, não é? Porque aquilo pode ter sido um ato desesperado dos franceses de pronto, vamos dar voz a uma criança de 14 anos. Como pode não ser? Duvidar. Sim, e nós falávamos sobre a força, não é? Porque a estratégia dela, como tu dizias, era só dizer avante, em frente e atacar, mas eu acho que a força da fé, vamos usar esta palavra, da crença, é mesmo essa, não é? Quando alguém acredita muito, nós acreditamos. Eu acho que isso também é a coisa extraordinária e muito perigosa, não é? Da crença, é ver alguém, perceber que alguém acredita muito é muito inspirador e motivador. Tinha mesmo muitas perguntas, mas não quero deixar de perguntar o que é que tu trouxeste para partilhar connosco. Gostava só tu disseste já não sei onde é que li isto, mas disseste qualquer coisa como, vou tentar dizer, provavelmente estarei a dizer mal, mas eu não posso dizer nada a não ser aquilo que eu sou. E lembrei-me, desculpem, sou chata, mas está na minha cabeça, a Ana Luísa tem um poema que diz: todo poema é sobre aquele que sobre ele escreve. Portanto, é isso, não é? E eu
queria perguntar-te se tu sentes que esse lugar estreito, como falávamos há pouco, que o teatro a dada altura te impôs, e que até a escrita, imagino eu, também te possa ter imposto, porque no fundo a escrita é à medida daquilo que nós conseguimos forjar, não é? Sentes que esse lugar se alargou um bocadinho? Acho que sim. Também estou quase com 30 anos, não é? Não, mas é aquela ideia de que quanto mais maturidade e experiência ganhas, menos te importas se estás a encaixar ou não. Eu acho que é isso. Que é, pronto, eu não quero saber, pronto. É aquela coisa de vou-me confessar às páginas e pronto. Não vou ler, porque pronto. Mas é um bocado... Parece um bocado blasé, mas de facto ajuda muito isso. Saúde mental também, não é? Uma pessoa não se preocupar tanto em querer encaixar ou na poesia, ou no teatro, ou não sei o quê. Até porque também tudo o que sai de nós também é nosso, não é? Portanto é aquela coisa, ok, é meu, tudo bem. Importa para mim, pode importar para alguém, ainda bem, ainda melhor, mas... Não vais tu ler, mas vai haver quem te leia. Pois é isso. Acabaram de ler, muito bem. O que é que trouxeste para partilhar connosco? Então, fiz aqui um print screen, porque eu ainda sou millennial, e o livro era muito pesado, na verdade. Eu estive com o livro na mochila e pensei, não consigo carregar este peso da literatura. Mais um peso às costas, Mais não é? Meu Deus. Então, trouxe um poema da Ana Cristina César, que é: Paris muda, mas minha melancolia não se move. Beaubourg, Fórum des Halles, metrô profundo, ponte impossível sobre o rio. Tudo vira alegoria. Minha paixão pesa como pedra. Diante da catedral vazia, a dor de sempre me alimenta. Penso no meu Charles, com os seus gestos loucos, e nos profissionais do não retorno, que desejam Paris sublime para sempre, sem trégua, e penso em você, minha filha viúva para sempre, prostituta, travesti, bagagem do disc jockey que te acorda no meio da manhã e não paga adiantado, e desperta teus sonhos de noiva protegida, e penso em você, amante sedutora, mãe de todos nós, perdidos em Paris, atravessando pontes, espalhando o medo de voltar para as luzes trêmulas dos trópicos. O fim dos sonhos deste exílio. As aves que aqui gorjeiam e pensa em fim do nevoeiro. Em alguém que perdeu o jogo para sempre e para sempre procura as tetas da dor que amamenta a nossa fome e embala a orfandade esquecida nesta ilha, neste parque, onde me perco e me exilo na memória. E penso em Paris, que enfim me rende, na bandeira branca desfraldada, navegantes esquecidos numa balsa, cativos, vencidos, afogados e em outros mais ainda. Maravilha, eu adoro Ana Cristina César, é uma das minhas poetas de cabeceira, de mesinha de cabeceira. E esse livro que aí está pousado é para ser evocado aqui entre nós? Ou vais evocar? Eu acho que já evoquei. Então eu estou a ler as 20 razões para abandonar o cristianismo. Eu achei isto muito, muito engraçado. Isto custou-me €1 também, portanto. E é de um autor anarquista chamado Chaz Buff, não sei como é que isto se lê, mas tem aqui umas imagens de tortura medieval muito interessantes e bastante perturbadoras. E se calhar vou pelo menos ler aqui uma das razões. A razão número 10 diz que o cristianismo produz miséria sexual. E depois tem aqui umas coisas muito... Isto está tudo em inglês, não sei se também posso ler, mas... Sim, acho que as pessoas sabem, entendem. Epá, mas isto é complexo. Fala da impureza do ato sexual, não é? Dos pensamentos, da questão de Deus estar... Agora, aqui uma coisa gira. Eu tinha um professor na História e Cultura das Religiões que dizia que o problema da igreja era querer meter-se na cama com as pessoas. Era curiosa, a igreja era curiosa. Ela queria saber o que é que as pessoas faziam na cama. E ele dizia isto em todas as aulas da igreja. Pois, quero meter-se na cama convosco. Aquilo era super assustador.
Mas pronto, estou assim a tentar perceber o outro lado, porque estou assim numa fase um bocado escura, a noite escura da alma, não é? Aquela coisa. Mas isto é super falível, isto tem muitos problemas, porque para já o cristianismo não é o catolicismo, isto vai buscar o dogma, portanto. Depois o cristianismo é baseado no medo, também é muito bom. É extremamente egocêntrico. Isto é uma grande discussão que eu tenho, porque eu estou a descobrir que Jesus era um bocado diva e um bocado... Esta vai ser a parangona da entrevista de hoje. Jesus era um bocado diva. Esta frase foi roubada, na verdade. Pronto, foi uma pessoa que me disse. Mas acho que sim, acho que era um bocado egocêntrico, porque aquela ideia de agora vou transformar água em vinho. Vou andar sobre a água. Vou caminhar sobre a água. É assim, eu comecei a pensar sobre isto mesmo acerrimamente e pensar... Pá, ele era mesmo diva. Tipo, o que é isto? Humildade, Jesus, humildade. E começou-me a chatear porque eu tinha que ter motivos para me chatear neste momento. Então, pronto. Bom, depois de Jesus era um bocado diva, não sei como é que podemos terminar melhor, mas vamos mesmo terminar. Temos ainda 2 pequeninos poemas para partilhar, para fechar. Não sei se tem mais perguntas, já agora. Se alguém quer fazer mais alguma pergunta, é agora. Ou cale-se para sempre. Enfim, vou pôr a pergunta como me vai à cabeça. Não a programei, mas estava a pensar nesta questão, enfim, da crença e da relação com a morte, que na verdade eu tinha aqui uma série de perguntas também sobre isso, mas já vamos um bocadinho, enfim, a conversa já vai longa. Tu pensas naquilo que escreves, falo mais da escrita porque o teatro tem essa efemeridade, não é? É efêmero, portanto, dificilmente fica, enfim, há registros, há arquivos, mas quando escreves e quando olhas para os teus livros, para os objetos, não é? Que da tua escrita resultam, pensas que eles vão ficar, que tu has de, enfim, como toda a gente, partir e pensas no que vais deixar, pensas nesse prolongamento da vida, agora ia dizer nessa ressurreição. É aquele desejo secreto de vou estar na estante de alguém que vai ler daqui a uns anos e olha que giro isto. Mas é só isso, não pretendo que isso fique também, sei lá, não é? Não sei, não tenho esse desejo assim de deixar assim uma coisa, até porque acho que isso é um bocado soberba de Cristo. Eu acho que não me interessa mesmo. É só aquele desejo secreto de alguém vai ler aquilo num momento muito específico, porque isso é importante para mim quando eu o faço. Quando eu leio uma coisa muito específica de alguém e aquilo me enche um bocadinho, ok, então espero que isto aconteça com alguém, não tem que ser com muita gente. Que um dia algures uma Rafaela leia os teus versos e que lhe sirva. Muito bem. Vamos a isso. Começas tu ou começo eu? Começas tu. Começo eu com amaciador. Quando ficamos velhos, aparece a Santa Casa, com passatempos para maiores de 6. Oh, misericórdia! Anos de idade, nos naperons, labirintos easy e sudoku. Fazemos ovo estrelado, fritamos umas batatinhas, o relógio, cu, e a morte a respirar espinha acima. À espera do dia em que alguém me diga: és aceite tal como és. O coração louco, a mística na medalha, e me condecore, digna de reforma antecipada. E só para coroar esta conversa, isto é uma decisão minha, não é de Rafaela.
o fim do livro Fiz uma Coisa Má, para Deus, de onde são, vão e estão todas as coisas. Muito obrigada, Rafaela. Obrigada, João, e obrigada ao público de Campo Maior e ao Centro Cultural de Campo Maior, a toda a equipa do teatro e a toda a equipa do Teatro Dona Maria II. E até à próxima. Beijinhos. Beijinhos.